notícias em jornais espanhóis de que o Real Madrid tem interesse na contratação do zagueiro Jair do Botafogo, que em tese já está fechado com o Nottingham Forest da Inglaterra, ele e o Igor Jesus, mas ele ainda não foi. E como ele está jogando a Copa do Mundo de Clubes, Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, os brasileiros vêm fazendo uma ótima campanha, valorizando ainda mais o Campeonato Brasileiro, valorizando ainda mais os nossos jogadores do futebol brasileiro, outros clubes maiores do que o Forest, por exemplo, com maior poder aquisitivo, vem tendo interesse agora na contratação do Jair, como vem tendo interesse na contratação de outros jogadores aqui do futebol brasileiro. O que os times brasileiros estão mostrando nessa Copa do Mundo de Clubes é que no nosso campeonato, para o jogador se destacar, ele tem que ser bom. Ele não pode ser um jogador mediano ou ruim. O cara tem que ser bom para ele obter destaque aqui no Campeonato Brasileiro. Então isso vai valorizar cada vez mais os nossos atletas e os nossos clubes terão uma consciência de não vender os jogadores por preço de banana. Por exemplo, se um jogador inglês na Premier League faz uma boa temporada, esse cara já vale mais do que 50, 60 milhões de euros. Aqui no futebol brasileiro, às vezes o jogador faz uma, duas boas temporadas e não vale nem 20 milhões de euros. Então a gente tem que ter esse parâmetro, não vou vender. Dane-se, tá oferecendo pouco? Só vou vender pelo valor, por exemplo, que você paga lá em um jogador da sua liga local, porque a nossa liga é competitiva como? Pode não ter o mesmo glamour, mas também é competitivo aqui. Então os times brasileiros precisam criar essa conscientização, porque só assim, quando a gente começar a vender de igual para igual os nossos jogadores, que nós vamos poder tentar bater de frente em algum momento e também tirar jogadores deles, quando a gente estiver fazendo dinheiro para isso também, com venda dos nossos atletas, e nos inserirmos de verdade no mercado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar porque o Real Madrid quer a contratação do Jair, detalhando para vocês como foi a partida dele contra o PSG, que talvez foi a melhor partida do Jair com a camisa do Botafogo. Você não tem noção de um jogo desse tamanho, um moleque tão novo jogou tanta bola como foi o Jair nesse jogo. Vem comigo ver como é que foi essa atuação do zagueiro do Glorioso. Vamos ver como é que foi a partida do Jair. Vou destacar alguns pontos que me chamaram bastante atenção no jogo do zagueiro do Botafogo. Claro, eu já conheço o Jair, acompanho ele há bastante tempo aqui pelo Botafogo, mas alguns pontos interessantes no Jair foi, primeiro, a qualidade dele na construção de jogo, a coragem para encontrar passes um pouquinho mais tensos, passes mais difíceis em janelas mais complicadas, em momentos que ele talvez estaria pressionado, vai jogar com muita calma e muita tranquilidade, como foi nesse lance aqui. Se não me engano é o Gonzalo Ramos pressionando o Jair, ele consegue girar em cima da marcação do adversário sem se afobar, sem ficar com medo, sem se atrapalhar com a bola novamente. Ele vai receber a bola pressionado, olha só, recebe a bola pressionado, bota o corpo na frente, gira em cima do opositor e consegue encontrar um passe lá na frente. Muito atento para esse espaço nas costas dele para fazer essa cobertura ao Jair. E com bastante qualidade para criar jogadas. É um jogador que tem muita estatura, é um jogador que tem um bom jogo também por baixo e ele tem algo que muitos zagueiros não têm, que é a tal da confiança para jogar. O cara confia muito em si. Bloqueio do Jair. Bola vem no pé dele sem afobação, busca o passe realmente um pouquinho mais difícil, mas talvez é o passe que vai fazer a diferença lá na frente. Dominou um pouco errado, não se afobou, tá vendo? É isso que eu falo. Ele até domina um pouco errado, a bola foge um pouquinho do Jair. Quando ele vai receber esse passe aqui do Barbosa, a bola foge um pouquinho dele. Sem medo de jogar, dá o passe, já se apresenta para receber. Dá a bola em mim de volta. Muitos zagueiros nesse tipo de lance aqui que o Jair fez, ó, dariam um chutão para frente. Tá pressionado, ele vai conseguir encontrar a linha de passe clara no Savarino, que é até fácil, mas muitos zagueiros têm medo. Isso faz a diferença. Novamente, pressionado ali pelo Kvaratskhelia, ele prefere fazer o passe e manter a posse de bola para o Botafogo. Um jogo muito tranquilo e muito consciente do Jair. Uma das melhores partidas dele com a camisa do Botafogo. Eu fico até, às vezes, assustado, cara, porque tem alguns torcedores do Botafogo que criticam muito o Jair. As pessoas não entendem que eles estão, de uma certa forma, desvalorizando um ativo que o Botafogo pode vender por muito caro. Às vezes por conta de um vacilo aqui, outro ali, cara, vocês têm que entender, o Jair é um jogador muito jovem. A gente esquece, mas ele é muito jovem, mudando de um clube, jogando Copa do Mundo de clubes agora. Então não é fácil, né? Erro todo mundo vai ter, não existe jogador perfeito, não existe pessoa perfeita, mas o Jair é um bom zagueiro. Jogou muito bem, muito firme, ganhando duelos de Barcolade, jogadores que assim valem 100, 200 milhões de euros muitas das vezes. Ele ganha esses duelos, como foi aqui nesse lance. Barcola vai
Dominar a bola, domina um pouquinho errado. Parece já o Jair ali na cobertura, muito colado nos atacantes, né, do PSG. Muito bom o jogo do Jair. Atento a esses cruzamentos, cortando todos. Cobertura, certinha, né? De novo, fazendo a cobertura certinho, bota o braço para trás, tira o espaço, perfila os pés para não deixar a bola passar debaixo das pernas dele. Tem alguns zagueiros que não tem esse perfilamento bom, que às vezes vão abafar esse tipo de cruzamento, a bola passa debaixo do pé do zagueiro e aí vai para a área e já era. Então você tem que ter esse bom perfilamento. São pequenos detalhes às vezes que fazem diferença em um jogo de um zagueiro para ele se tornar um cara de alto nível. Sempre ficar esperto esse tipo de movimentação. Sempre encurtar os espaços, ter uma boa velocidade. Ele não é um velocista, mas tem uma boa velocidade. Muito bom o jogo do Jair, que com certeza chamou a atenção do Real Madrid. E não só do Real Madrid, isso aí é só o que a gente sabe, né? Tem outros clubes também que vão acabar criando interesse pelo jogador, não só pelo Jair, mas também por outros atletas do Botafogo que vêm se destacando nessa Copa do Mundo de Clubes. A tendência é, quanto mais o Botafogo vai seguindo em frente, mais valorizados vão ficando os jogadores. Quanto mais confrontos pesados esses jogadores do Botafogo vencerem contra esses ditos os maiores e melhores times do mundo, mais se valorizam os atletas do Botafogo. Muito bom o jogo do Jair. Peguei esse vídeo aqui lá do Botafogo Vídeos. Ele sempre traz esse tipo de conteúdo muito interessante também lá, dos compilados dos jogadores do Botafogo após os jogos. Beleza? Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esqueça de compartilhar o vídeo em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp e comenta aqui embaixo por quanto você acha que é um valor justo para o Jair sair do Botafogo. Comenta aí que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis e fui!